de cordas, banda de percussão sinfônica, big band, orquestra e coral e um repertório bastante diversificado. Mozart, Bach, Beethoven, Tchaikovsky e Villa-Lobos, chegando até Adoniran Barbosa. Concerto com a orquestra e coral da Fundação Dom Couto, dia 8 de novembro, às 8 da noite, no Teatro Metrópole. Mais um evento com o carimbo de qualidade da Rádio Cultura. Cultura 790, a rádio da família. Este programa é de total responsabilidade de seus idealizadores. Boa tarde, estamos começando a edição de hoje do nosso programa Jufre Neto Entrevista. Ontem, infelizmente, por questões técnicas, não pudemos ir ao ar. Mas este é um programa para servir a comunidade, para trazer conhecimento, para inspirar e pensar a nossa comunidade. Eu sou Jufre Neto, sou homem público por vocação e esta é a Rádio Cultura, a rádio da família, a rádio católica do Vale do Paraíba. E hoje eu tenho a honra de receber aqui um taubatiano ilustre, meu amigo o arquiteto Antônio Celso Marcondes Pinheiro. Boa tarde, Antônio Celso, obrigado pela presença. Muito boa tarde, Jofre, boa tarde aos ouvintes. A honra é minha e agradeço essa oportunidade daqui, da gente conversar um pouco sobre a comunidade, sobre os assuntos atuais, enfim, trocar um pouco de figurinha, como dizem, né? Isso, trocar com muito um pouco prazer. De ideia e conversar um pouco. Muito bem, para ampliar o alcance do nosso programa, difundir as ideias, vou pedir sua ajuda de sempre. Olha, você que está nos acompanhando pela rádio, entre no Facebook, procure lá as nossas páginas. Minha página, escreve assim, página Jofre Neto, estamos transmitindo ao vivo, e também a página da Rádio Cultura, Cultura Taubaté. Vou pedir para você fazer o seguinte, é simples, tenho certeza que você vai gostar, então compartilhe sem medo, dá um cliquinho só em compartilhar, um clique em curtir a nossa página, a página da Cultura, e você estará colaborando com a difusão de boas ideias. Doutor Carlos, você é taubateano da Gema, família tradicional daqui. E família Marcondes. Marcondes, se formou arquitetura em São José, né? Me formei em São José. Não tinha na época aqui, né? Quando você estava fazendo? Não tinha ainda. A primeira faculdade do Vale foi em São José. De arquitetura, né? Foi em 1970. Ela foi criada nos moldes da Universidade de Brasília. Muito boa. Tá. Então tinha uma proposta inovadora que ela prevalece até hoje, embora pedi para você falar sempre pertinho desse microfone, okay, é bem direcionado. Ok, tá, obrigado. Não é muito a minha praia, então. Sim, tem problema. Então essa escola ela nasceu, como eu dizia, para ser um pouco mais amplo do que uma faculdade de arquitetura. Então ela nasceu para se chamar Instituto de Projeto e Comunicação. Olha que interessante. Dentro da comunicação? Dentro da Fundação Vale Paraibana. Então a proposta era de 2 anos básicos. Sim. E a partir do 3º ano você optava por arquitetura, urbanismo, desenho do objeto, rádio, música, enfim. Interessante, uma formação ampla. Uma formação ampla. Uma formação humanista. Mas, muito boa. Infelizmente, vivíamos um momento político difícil. Ditadura. Né? 1970, Garrastazu Médici. Pois é. Que Deus o tenha, depois que ele tenha ralado um estágio no purgatório, tenha cumprido todas as... Cumprido todas as... E aí, a partir dos 3º, 4º, 5º semestre, a escola se transformou, então, numa faculdade de arquitetura, somente. Tá. Quando eu digo somente, é pela restrição à amplitude, mas com uma proposta de formação muito, muito boa. E professor, você falou nos modos da UNB, nós tínhamos... Pode ser que tenha acontecido lá, certamente, o que aconteceu aqui em Taubaté. Os nossos cursos iniciais tinham professor de grandes escolas, da USP, do ITA e assim por diante. Nós tínhamos lá um corpo docente formado por Mayumi Souza Lima, por Léo Nishikawa, Paulo Bastos, Walter Maffei, grandes Ricardo nomes da arquitetura. Eram profissionais que ensinavam. Otaki, você teve aula com o Otaki aqui em São José? Com o Ricardo. Ricardo Otaki, não o Rui.
Com o Ricardo. Do Rui eu trabalhei com ele em 84. Tive a grande honra e o aprendizado de trabalhar com ele, um grande arquiteto. Sim. E dava oportunidade para que os novos também participassem e aprendessem, né? Bacana. Porque a gente tem que estar sempre aberto a aprender. Aprendo até hoje, com 45 anos de estrada. Olha, se a gente parar de aprender, a gente estava conversando aqui com o Dr. Paulo Pereira sobre longevidade. Paulo Pereira. Dr. Paulo. A partir do momento que você não tem mais projetos, você não tem mais perspectiva, a natureza fala, bom, já cumpriu a missão, vamos levá-lo. Para ali para Ordem Terceira, na Ordem Terceira esperando. Como diz o meu amigo Barão de Passa Quatro Diniz, subia o Maitá de Costa. Aliás, uma coisa interessante, rapaz, tantos anos de Taubaté, você acredita que eu não conheço o cemitério municipal? Você sabe que eu sou da linha que o papai falava, olha, de hospital, cemitério e cadeia eu quero distância, então também não faria questão não. Não faço questão não, também não. Não, tá certo. Mas... Então dizíamos isso, né, do aprendizado, né, que a gente sempre continua aprendendo. Bom, aí você foi para São Paulo, fez sua vida profissional. Fiquei 40 anos em São Paulo, 40 anos em São profissional. Paulo. Bebeu de boas fontes. Sim. Né? Mas bebi na água do Bugre aqui, no tempo que a água do Bugre era bebível. Né? E aí agora estou de volta, faz 4 anos que estou de volta. 4 anos. Agora, já para ficar, né? Realmente. Sim. Agora, e quando você volta de São Paulo, né, com todas as experiências que você teve, profissionais, os contatos, grandes nomes, e aí você volta para a sua cidade natal para ficar, não o turista de final de semana, que vem visitar a família. Nunca perdi o contato com a cidade, né? Mas era viagem de fim de semana. Só com amenidades. Exatamente, né? E aí, como eu costumo dizer, você como turista num país estrangeiro, é super bem tratado no hotel e tal. Aí quando você se instala para fazer uma faculdade, que nem eu tive lá, aí no final de semana o cara da padaria já notou que eu ia todo dia. Eu falei, olha, pois... Ele veio para ficar, verdade, né? Aí o tratamento já muda. Já muda. Então, outra perspectiva. Então, e você veio para cá agora há 4 anos, você já começa a ter uma visão da cidade, de taubateano enraizado de novo. Eu costumo dizer que eu sou um caipira paulistano. Caipira paulistano. Porque grande parte da minha vida vivi... E caipira no sentido que nos orgulha. No sentido que nos orgulha, claro. Não pejorativo, mas... Não tem nada de pejorativo nisso. Aquele que fala porta, sabendo que porta é porta. Carça, meu avô falava assim, precisa arrumar a carça. Meu avô. E esse avô, Snowback, esse R retoflexo, sabe? Isso importa. Você sabe que é retoflexo, né? Porque a língua gira e vai para trás no palato. Isso aí. Esse R retoflexo é nosso orgulho. E tem cara que nos imita, por exemplo, o Frank Sinatra. Pois é. Você já viu, ouviu, né? Porque agora já morreu. Já ouviu uma gravação do Frank Sinatra falando New York, né? Pois é. Muito mais retoflexo do que qualquer um de nós aqui. Esteve por aqui, com certeza. Esteve por aqui, aprendeu. Muito bem. E aí, quando você volta, qual o olhar que você tem sobre a cidade? O que te chamou a atenção hoje, por exemplo? O que você, com essa visão, professor, o que você faria? Eu tenho dito que Taubaté... Conversávamos isso outro dia, né? Taubaté precisa de um novo olhar, né? Porque eu encontrei Taubaté, a mesma Taubaté quase que de 40 anos atrás. Sabe que tem uma frase do Monteiro Lobato muito pejorativa, muito cínica até. Ele escreveu que ele tinha um buraco em frente à estação ferroviária, que ele caiu 2 vezes nele. Caiu quando ele tinha 6 anos de idade e depois quando ele tinha 55. Essa é sacanagem. Perdão da palavra. Pois é. Típico do Monteiro Lobato. Mas eu acho que falta um novo olhar, sabe? Falta importar no sentido positivo, né? Sim. Coisas novas para que entender um pouco melhor a vocação da cidade, né? Sem querer fazer nenhuma alusão, quer dizer, nós nunca vamos ser parecidos com outras cidades do Vale. Não temos que copiar nada. Nem com as maiores e nem com as menores. Nós temos uma vocação própria, né? Eu acho que nós temos isso é uma questão nacional, quer dizer, enquanto nós não enfrentarmos a questão educação com todas as letras maiúsculas, né? Nós não vamos avançar muita coisa, né? Deixa eu dar um exemplo para você. Sem termos educação, surge, o que eu tenho discutido várias vezes aqui no programa, surge a figura do coió terraplanista. Porque ele não tem educação formal, ele não entende, ele está só no senso comum, só que os sentidos lhe mostram, né? E os sentidos enganam, não é?
Então, a questão da educação é fundamental, uma revolução na educação, né? Sim. Tá abordando realmente todas as áreas para que de conhecimento, para que a pessoa se torne capaz de interpretar, decidir, escolher, né? Agir. E em contrapartida, quer dizer, uma preservação da história do município, né? Tá. Taubaté é história. A história originário, do Brasil, né? A história do Brasil passou por aqui. Passou por aqui, né? Exatamente. E acho que muito pouca gente sabe disso. Está no nosso hino, né? Nós, Cuautitã, não é? Traçando, alargando os mapas, traçando fronteiras. E a partir dessa história, né, da preservação, do conhecimento dessa história, Taubaté precisa de um plano de desenvolvimento baseado nisso. Não adianta basear na indústria, tudo bem, a indústria é importante, a riqueza, tudo isso, mas nós temos que ter muito consciente a nossa vocação para poder crescer, porque senão a gente não vai crescer nunca. Sim. Eu tenho ouvido, às vezes a gente, obviamente por ter vivido fora, sem nenhuma comparação, né, comparação pejorativa com a cidade que eu nasci, que eu amo, mas você fala, olha assim, aqui em Taubaté é assim mesmo. Sabe, quando eu ouço isso, eu me arrepio, porque eu vejo um conformismo que é de morrer, né? Quer dizer, se é assim mesmo, para que eu vou, né? Então não pode ser assim mesmo, né? Isso dá um mal-estar quando a gente ouve, né? A cada dia eu durmo diferente de como acordei. Porque aproveito o dia para aprender aquilo que eu não sabia no dia anterior. Se nós não mudamos, nós regredimos. Se não evoluímos, nós regredimos. Exatamente. Não se para. Pelo contrário, quando você está parado, você pensa, não, você está regredindo, porque o mundo está andando e você está ficando para trás. Então eu estou com 6,8, mas trabalhando mais do que quando tinha 30. Né? E com a força da mente, o corpo às vezes reclama um pouco, né? Não acompanha, mas o espírito está cada dia mais... ávido de mudança. Chega a fase daquela ave andina, né? Um condor, né? Condor. Ou como dizia aquele... Como é que é o nome daquele cantor lá? Puxa, esqueci o nome dele agora. Agora ele tá cabeludo, tá parecendo uma índia velha agora. Cabeludo, cabelo branco e tal, barbudo. Esqueci o nome. Montenegro. Né? Oswaldo Montenegro. Ele tinha uma música. Voa Condor. Não é Condor, Montenegro, é Condor, rapaz. Condor, Sua conta tem que ter um circunflexo. Eu escutei uma coisa um tempo atrás que achei fantástico. Quando você, a partir dos 50, quando você levanta, né, ao amanhecer, você levanta, coloca os pés para fora da cama e não sente nenhuma dor, é porque você está morto. Então, alguma dorzinha você tem que sentir. Dormir de mau jeito. Sempre tem desculpa. Acho que o tempo mudou. Não é comigo, não. Não é comigo, não é. Mas muito enfim. bem. Olha, para a gente ter um papo mais fundamentado, né? Porque hoje virou, com a internet, você tem um sábio, um especialista em cada celular, né? Todo mundo pontifica e tal, e não se dá o trabalho de estudar, de ter noção do que está acontecendo. E chega ao seu ponto de você pega um professor ou pega um profissional, não é bem assim não, né? Como você estudou alguma coisa? Não estudei, mas eu tenho certeza que não é bem assim não. Então, para tentar ser mais fundamentado, eu gosto de pegar um raio-x da cidade da administração a partir dos seus números, tá? Então, por exemplo, analisando aqui o governo atual do prefeito, os gastos da prefeitura dão uma indicação para a gente. Olha só, fiz aqui, primeiro, uma abordagem quanto à natureza que nós gastamos nesses últimos 8 meses, né? A prefeitura gastou. Gastamos, no total de despesas já liquidadas, 618 milhões. Uma quantia razoável, né? Desses 8 meses. Né? Um bom dinheiro. 618 milhões. Dos quais 47% foi para pagar a folha de pagamento da prefeitura, quase a metade. Está um índice razoável, porque o limite legal é 54%. Mas isso é teto. Não quer dizer que se deva chegar lá, né? Nem se aproximar. Custeio, que seja manter a prefeitura, 46%, pagar funcionário, material de consumo, gasolina, material de escritório, e doações também que você faz, por exemplo, medicamento, material escolar e assim por diante. Tá. 6% de investimento. Ou seja, a cada R$100 que nós pagamos para a prefeitura, apenas R$6
vão ser transformados em obras, transformados... Vão voltar para o cidadão. De uma forma permanente. Os serviços voltam, está ali em cima no custeio. Né? Mas com a margem de investimento dessa de 6%, é muito pouco. Muito pouco. Tá? Nós estamos vendo essas obras, nós aprovamos, o prefeito Ortiz Júnior pediu, eu era vereador na época, liderei a comissão para aprovar este empréstimo, porque era um empréstimo favorável, viu? Que era um empréstimo com uma taxa de juros muito baixa, com um retorno, uma carência grande e valia a pena. Né? Se não fosse esse empréstimo, essa margem de investimento aqui, você pode ter certeza, estava em 4%, 3%, não teria essas obras aí que estão acontecendo. Né? E é isso que move a economia. Exatamente. Né? Sem investimento não tem economia funcionando. Essa é a grande questão, quer dizer, você tem que gerar riqueza, você tem que gerar... O dinheiro tem que circular na mão das pessoas. Né? Isso. A partir do comércio, a partir da indústria, a partir dos serviços. Porque a riqueza é relação, é troca. Né? O dinheiro parado não significa nada. Não significa nada. Ele tem que estar em movimento para ter efeito. Né? Então você tem um comércio que realmente está muito aquém do que poderia ser. Né? Sim. Dizer, começa tarde, a gente uma coisa interessante, eu faço... Moro aqui perto do centro. Sim. Né? Eu já me acostumei a dizer que... Você mora longe do centro, pô. Você acha que mora perto do centro? Isso é termo de São Paulo. Você acha que o Estadão é perto do centro. Mas daí eu já aprendi a dizer... Onde você vai? Eu vou à cidade. Como assim? Eu já estou na cidade. Mas já aprendi Downtown. isso. Eu vou para Downtown. Vamos, Downtown. A gente passa 8h30, 8h15, 8h30 pela Marquês de Orval, pelas ruas ali do centro. Estão todos os funcionários... das lojas, sentados na porta. Sentados na porta e a loja fechada. Se os funcionários estão lá, por que não abrir? Por que não abrir? Uma cidade que acorda às 9 horas da manhã, não é possível. Não é possível, tem que acordar cedo. Né? Sim. Né? Vamos trabalhar mais cedo. Vamos gerar riqueza. Vamos gerar riqueza. É isso aí. Então, eu estava até conversando outro dia na associação comercial, a minha empresa jurídica, né, de arquitetura. Sim. Ela está... Eu sou sócio da City e estava conversando lá com a Cristina, nós precisamos fazer um movimento. Os cursos são importantes, mas precisamos criar um movimento de motivação, de gerar entusiasmo na cidade, entusiasmo no cidadão. Né? Olha, eu trouxe aqui duas vezes... E que o cidadão, sem querer lhe cortar, comece a exigir mais. Isso. Né? E vai de encontro ao de antes, assim mesmo. Sim. Vai de encontro... Ao encontro, vai encontro, né? Vai se somar, né? Começa a somar. Mas, então, é preciso... gerar riqueza e esse dinheiro circular, porque a economia precisa. E os índices de desemprego, né? Você falava... Olha, assustador aqui em Taubaté. Nós estamos com 50% de desemprego a mais do que a média nacional e hoje, no mínimo, porque são dados de 2 meses atrás, a situação piorou, 26 mil taubatianos desempregados. Olha só. Muita gente. É muita gente. Dados do NUPES, lá da universidade, né? Os caros amigos lá. Bem, Celso, e você falava do centro, eu trouxe aqui 2 vezes o Cláudio Testa, da Cicovate, você deve conhecer o Cláudio, e não tivemos tempo ainda de dar continuidade, mas a gente acionou até os seus colegas lá na arquitetura, né, para tentar integrar a universidade, né? Fui professor da Unital, pró-reitor e tal, tem um sonho da Unital estar integrada no desenvolvimento de Taubaté. Né? Exatamente. Tem esforço nesse sentido, mas a meu ver precisa mais. E para a gente discutir, estava lá com o Mourão, filho do Mourão lá de São José. Filho do Rosendo Mourão. Rosendo Mourão. Para a gente discutir o centro da cidade. Né? Olha, esse centrinho aqui, ele gera, direta e indiretamente, de 20 a 30 mil empregos, o centro da cidade. Né? Então nós precisamos valorizar isso, não tem uma política para o centro da cidade. Isso o Cláudio dizia e eu concordo. Mas voltemos aqui um dado, de novo, ainda temos... O tempo já voou aqui, ó. Temos 5 minutos só para o final do nosso programa. Olha só, agora nós vimos lá as despesas por natureza, vamos ver por função de governo. A educação tem um reforço bom aqui, 34%, isso é louvável, né? Nós temos um dispêndio de educação bom. Eu tenho acompanhado o trabalho do pessoal da Secretaria de Educação. Sim. É um trabalho realmente muito bem feito. Exatamente. Temos, agora quem está chefiando é meu amigo Macaé, Cláudio Macaé, professor Macaé, né? Cláudio Brazão.
Na saúde, 26%, teve avanços, mas tem alguns percalços. O secretário atual, por exemplo, uma pessoa que não aceita sugestões nem nada, por exemplo, ele se recusa a fornecer órteses e próteses para a população, e emberrado, não quero porque eu não quero, acabou, né? O tal de doutor Hebran. Até vem aqui, Hebran, uma hora para discutirmos isso, né? Mas aqui vamos ter oportunidade de dialogar. Na Câmara não tem jeito, né? Que você acabou não deixando a gente falar lá, mas vem aqui conversar com a gente, dá espaço para você. No urbanismo, 19%, que são justamente o embelezamento da cidade, as obras, as ruas e assim por diante. Administração, os gastos internos da prefeitura, 8%. Segurança pública, 3%. E desses 16 milhões foram gastos aqui, segurança pública, grande parte está na atividade delegada, que é o que a gente paga para o Estado cumprir a obrigação dele, sabe? E nós não tínhamos como, o índice de violência alto, o Alckmin não mandava a polícia para cá e nós começamos a pagar para o Estado colocar o policial aqui. Que é uma situação... Aquilo que já está pago. Que já está pago, uma situação precária, porque o policial... já está pago. O policial tem uma carga horária normal de 12 por 36, ele trabalha um dia e descansa o outro. Por quê? Porque é exaustivo, é perigoso, é desgastante. Claro, é uma atividade... Só que com a atividade delegada ele trabalha um dia para o Estado e um dia para a Prefeitura. Percebeu o risco que é? Exatamente. A exaustão do policial? Bem, mas tivemos que aprovar. Vive numa situação de risco e de exaustão. Quer dizer, de risco e de exaustão. As duas coisas não se... Ele não tem tempo para se recuperar psicologicamente, até espairecer, não é? num dia de folga. Tá. Bom, aí alguém vai dizer, não, mas ele tinha que fazer bico. Pois é, então a solução não é arrumar um outro emprego para ele oficial, mas pagá-lo adequadamente. Condizentemente, exatamente. Condizentemente. Bom, aí nós vamos lá, para o desporto e lazer 2%, para encargos especiais, aí são despesas gerais, e nós chegamos aqui, para ser mais breve, chegamos à cultura. Você falando de história, da nossa tradição, quantos por cento você diria que nós estamos investindo em cultura no município? A prefeitura investiu? 1%. Vou te facilitar. 1% é o que nós gastamos em cultura no município. Numa cidade que respira cultura. Nós estamos aqui no Palácio Episcopal, no antigo Palácio Episcopal, não é? Antiga Casa do Bispo, no meu tempo era Casa do Bispo. Palácio Episcopal aqui, centenário. Do meu tempo de criança. Do lado aqui, a Igreja do Rosário, né? Caindo. Pouquinho, não tanto mais, né? Em situação precária. A Igreja do Pilar, a única igreja relacionada com a Inconfidência Mineira, que saiu daqui, verdade, parte do movimento saiu daqui. Sim, verdade. Você sabe muito bem. De pé ainda, uma construção do século XVII, 1600 e pouco. Né? Aliás, século XVIII, 1700 e pouco. E está lá, inaproveitada, não é? E a gente gasta 1%. Outro dia, conversando com uma pessoa ligada à Cúria, né? A dificuldade de se buscar o recurso é buscar uma vocação para a Igreja do Pilar. Porque como ela está muito próxima da catedral, né, a condição do recurso mesmo, né? Porque está muito próxima, então para gerar atividades religiosas, missa e essa coisa, está muito próximo. Então a gente tem que buscar para a Igreja do Pilar uma utilização, quer dizer, um museu, alguma coisa, mas que preserve aquilo ali, né, a parte arquitetônica e a parte histórica. Se não der utilidade, cai, não é? Claro. Qualquer lugar do mundo. Claro, né? não. Até por entropia. E as pessoas não sabem, não sabem o que aquilo representa. Eu fico imaginando, Celso, a gente ter aqui, por exemplo, uma coisa banal, né, que usa em todo lugar, um city tour, um ônibus fazendo um city tour, um ônibus turístico, investimento baixíssimo, quantos lá? 200, 300 mil reais comprar um ônibus daquele? Acho que pagaria 6 meses, você conseguiria um retorno daquilo. A parte histórica e de patrimônio realmente precisa ser muito bem pensada e repensada. Colocar a criança e mostrar para ela, olha, os bandeirantes vieram lá do Planalto Paulista, desceram aqui, daqui se instalaram, tá vendo ali aquela igreja tem mais de 300 anos, lembra do Tiradentes? O Tiradentes era do movimento da Inconfidência e teve taubatianos que participaram, ou seja, dá vida para as coisas. E é uma atração fácil, barata. Exatamente, e isso gera riqueza.
Gera riqueza. Isso gera riqueza. Meu amigo, nós chegamos aí ao final do nosso programa. Poxa vida. Um papo, né? Boa. Muito né? bom, muito Você estava bom. preocupado? Você estava com muitas ocupações. Eu falei, chega lá, ele vai ver que vai voar. Não, eu estava preocupado em não corresponder à sua expectativa e a Forma dos nenhuma, ouvintes. forma nenhuma. Mas foi um prazer enorme estar aqui. Conte comigo para outras vezes. Se Muito obrigado. Para a gente criar um grupo de pessoas que pensem a nossa cidade. Exatamente. Né? Estou à sua disposição. Muito obrigado. Ok. Muito obrigado, agradeço a sua audiência, você que nos acompanha todo dia, você que está aí no Facebook, mais uma vez eu renovo esse pedido, curta a página da Rádio Cultura, curta a nossa página Jofre Neto, compartilhe, divulgue essas informações para a gente gerar um clima de participação na nossa cidade. Boa tarde, muito obrigado. Uma boa tarde. 790 kHz, Rádio Cultura de Taubaté. Aqui você tem Primavera, é sucesso na sua rádio. Boa música. Eu posso ir muito além de onde estou. Deixa eu te abraçar e te levar aos campos do amor. Aqui quem faz a diferença é você.